Nesse vídeo eu vou te contar como foi que eu emagreci aí aproximadamente 8 quilos em 30 dias, tá bom? Vou contar tudo o que foi que eu fiz, tudo direitinho, e eu vou falar como foi que aconteceu isso sem tanta dificuldade, tá? Não vou dizer aqui que não teve dificuldade nenhuma, porque senão eu estaria mentindo. E o meu propósito nesse vídeo não é mentir para você, pelo contrário, é trazer informações de fato sobre emagrecimento, que às vezes você não vê por aí, mas aqui nesse canal você vê tudo, que eu conto tudo, né? Eu conto não só o que eu pesquiso e aprendo, mas também o que eu aplico, né? O que eu coloco em prática. Bem, né? Nos outros vídeos aqui, né, eu já tinha comentado que eu tinha emagrecido 6 quilos em 15 dias e que também como minhas roupas ficaram folgadas, né? E contei como foi a estratégia, né? Contei do grupo que eu participei, né? Um grupo gratuito ali que se formou nos comentários de uma postagem lá no Instagram. E aí, se você quiser saber detalhes sobre isso, você vê os outros vídeos que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Mas eu vou contar nesse vídeo, né, como é que foi que em um mês, então, né, totalizou esses 8 quilos, né? E não somente isso, tá? Vou dar mais uma informação, porque eu não sou de ficar me pesando toda hora e nem gosto de ficar medindo o meu progresso por peso, né? Por que que eu não gosto de fazer isso? Porque eu acredito muito que a gente tem que ficar olhando mesmo, né? Se realmente nossas medidas diminuíram, então se nossas roupas estão ficando folgadas, né? Se realmente a gente está mais disposta, se realmente quando a gente se vê, a gente, né, está visivelmente mais magra, a gente não precisa ver somente o número na balança, porque muitas vezes balança engana muito, tá bom? Mas, né, aconteceram isso, né, junto com o peso ali na balança, assim, diminuiu. Aconteceu também minhas roupas ficarem mais saudáveis, né, de eu estar visivelmente mais magra, mais disposta. E como foi que aconteceu isso? Bem, nos primeiros vídeos, né, como eu tinha explicado, eu tinha participado de um grupo e a gente fez um protocolo, né, que foram 3 dias que a gente passou comendo somente carne e ovo, depois 3 dias de jejum, depois mais 3 dias só comendo carne e ovo, e depois foram mais 6 dias de jejum, que no meu caso foram 5 dias, eu não fiz 6 dias, tá? E aí, né, quando terminou isso, né, algumas pessoas até falaram aqui, que foi o tema do vídeo passado, né, porque que isso poderia ou não causar efeito rebote, né, engordar novamente, né, e eu até expliquei isso melhor no outro vídeo, que só causaria realmente efeito rebote, né, se voltasse para os maus hábitos, enfim, né, e assim, eu não voltei para os maus hábitos, tá, então eu não tive rebote até então. O que que aconteceu, né, depois que eu fiz esse protocolo, eu voltei a comer carne, quando eu terminei, né, que eu terminei o jejum, voltei a comer carne e tal, e comi sim alguns carboidratos, tá? Comi sim alguns carboidratos ali, né, mais naturais, tentei evitar ao máximo estar comendo doce, não comi doce. Se eu comi alguma coisinha assim, foi uma coisa bem natural, assim, com açúcar, mas não deixei de comer carboidrato, assim, comi alguns, né, quando eu voltei, porém, me mantive ali na alimentação 80 a 90% carnívora, tá bom? E mantive sem dificuldade, né? Por isso que eu falo que foi um emagrecimento sem dificuldade, sem tanta dificuldade. Sem dificuldade teve, porque no jejum a gente sabe que tem aqueles horários que são os apertos, assim, bem, bem grandes, mas que quando a gente passa, né? Ali também que eu tive aquela ajuda do grupo, a gente consegue resistir. Então, assim, não é tanta dificuldade de como eu já tentei outras vezes, tá? Outras vezes eu tentei, assim, ficar mais magrinha, né? Mesmo quando eu já tinha emagrecido, mesmo quando eu já estava ali mantendo o peso, eu queria às vezes ficar mais magrinha, e geralmente eu tinha uma dificuldade muito maior. E por que que dessa vez não teve aquela dificuldade tão grande, né? Além do apoio que tive ali no grupo, né? De estar conversando com outras pessoas no mesmo processo, a questão é que eu não estava comendo tanto carboidrato, que não ficava levando minha insulina e não ficava me dando aquele desejo de ficar comendo doce, desejo de ficar beliscando. Então a gente começa a observar, começa a perceber, de fato, que muitas vezes o que está de fato ali, né, prendendo, o que está de fato ali, fazendo com que a gente não consiga emagrecer, é o fato de estar o tempo inteiro com a nossa insulina alta. Então, como é que a gente fica sempre com a nossa insulina alta, Luísa? Se a gente come à noite, muito tarde, no outro dia come de manhã, muito cedo, né? Nem deu, às vezes, tem gente que às vezes não dá nem um período de 8 horas, né? Eu já tive fases assim na minha vida, que não dava nem um período de 8 horas, né? Eu dormia menos de 8 horas, né? Antes de dormir eu comia e logo quando acordava eu comia. Isso vai deixando sua insulina alta, né? Nessa época que eu tinha esses maus hábitos, eu tive sobrepeso. Então, como foi que eu consegui, então, de fato, nesses 30 dias, consegui, né? Consegui totalizar ali 8 quilos. Primeiro foi nesse protocolo. Então, nesse protocolo aí já foram 6 quilos, né? E assim, meu corpo completamente nunca tinha feito um jejum prolongado. Já fazia low carb, já fazia jejum intermitente. Tem um vídeo também recente aí sobre jejum intermitente, tá? Quem tem curiosidade sobre isso, vou deixar tudo aqui na descrição.
Eu já fazia jejum intermitente, já fazia dieta baixa em carboidratos com frequência, tá? Não sou muito tipo de ficar comendo muito carboidrato todos os dias, porque senão eu realmente engordo. E aí eu cheguei numa estratégia carnívora que para mim foi completamente novo. E uma coisa interessante na dieta carnívora é que você realmente, a vontade de comer doce ela diminui bastante, a vontade de ficar beliscando também diminui bastante. Então, depois que passaram esses 15 dias, né, que eu comi assim um carboidrato ou outro, a gente emendou logo com outro protocolo. Então foram mais 3 dias, né? O grupo que eu tava continuou fazendo esse protocolo certinho. Só que quando eu cheguei, né, eram 3 dias de preste bastante atenção, né, para não ficar não se perder na história. Eu fiz o protocolo certinho primeiro, tá? Que emagreci 6 quilos, tem um vídeo aí. E nesse protocolo certinho, nos últimos 6 dias eu só fiz 5 dias de jejum, ok? Voltei a comer alguns dias ali, normal, mas nada de exagero, nada de ficar comendo doce, nada de ficar entupindo de bolo, pão, macarrão, nada disso. Né? Comi alguns carboidratos ali normal, um feijãozinho, né? Acho que um arrozinho também, né? Um docinho, acho que foi um docinho de amendoim, um negócio assim, mas nada, né? Muito exagerado. E aí voltei para o protocolo. Quando eu comecei, fiz 3 dias de carne, ovo, beleza. Quando eu comecei o primeiro dia de jejum, me senti fraca. Por que eu me senti fraca? Né? Porque eu já emagreci bastante. Então, assim, eu tenho sim, claro, reserva de gordura, né? Tenho, lógico, ainda tenho assim como emagrecer mais, porém, né? Eu ainda não estava tão preparada para poder fazer outro jejum longo, né? Ou então pode ser por questões mesmo assim na minha cabeça, que eu achei que eu não ia conseguir. Enfim, eu não estava me sentindo segura para continuar. O grupo continuou fazendo, né? E eu fiquei fazendo ali 1 a 2 refeições por dia, né? Um jejum de 20 a 24 horas todos os dias. Eu fazia 1 a 2 refeições carnívoras. Só que quando chegou no final do protocolo, eu já me senti segura para fazer o jejum. Então eu fiz mais 5 dias de jejum, não fiz os 6 dias novamente. Ainda não consegui fazer 6 dias seguidos, mas fiz mais de 120 horas de jejum, né? Fiz esses 5 dias de jejum. E nesses 5 dias foi diferente das outras vezes, porque já não foi tão difícil. É como se meu corpo já estivesse mais acostumado, tá bom? E assim, foi interessante também que eu vi a evolução também no meu corpo. Eu me senti mais bonita, eu me senti mais magra. Eu percebi uma coisa que há muito tempo, desde a minha adolescência, né? Eu não percebia que era a minha cintura afinando novamente. Então, assim, minha cintura foi afinando, algo que eu não tinha percebido. E olha que eu corro, tá? Faço musculação. Não vou dizer que eu sou a pessoa mais disciplinada do mundo nos exercícios, mas eu já faço há um tempo, tá? Eu tô sempre voltando, né? Tenho aquela certa constância. Mas eu comecei a ver essa questão de afinar a cintura mesmo com essa alimentação. Então, achei muito interessante trazer isso aqui, né? Que o quanto que a alimentação, ela muda. A gente é capaz de mudar o nosso corpo. Às vezes com coisas que a gente nem percebe, assim. Às vezes a gente acha que é só exercício que vai fazer, né? Mas não foi. E aí eu senti até isso, né? Aqui afinar mais. E quando eu fui pra balança, eu não vi aquela diferença toda na balança, né? Tanto é que em 15 dias foram 6 quilos, em 30 dias aí, totalizando aí, foram uns 8 quilos. Porém, eu tô achando muito bom. Não tive tanta dificuldade. Por que que eu digo que eu não tive tanta dificuldade, né? Além do que eu já falei aqui, que foi sobre não sentir tanta vontade de comer doce. É também o fato de, na maioria do tempo, eu tá bem, entendeu? Naqueles momentos, realmente, tem momentos que dá vontade de você comer um doce, dá vontade de você comer uma coisa diferente. Porém, são momentos passageiros, né? Então, às vezes, eu tomo um cafezinho, tomo um chazinho ali, bebe uma água, ele passa. Aqui no canal tem vídeo que eu explico sobre isso, né? Também, e como é que você pode fazer para poder resistir a essas vontades de comer doce e tal. Mas com a insulina mais baixa é muito mais fácil, tá? Muito, 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 muito mais fácil. Né? Quando você não tá ali com aqueles picos, com aquela vontade, com aquele desejo, é muito mais fácil. Porém, não vou dizer que é sem dificuldade nenhuma, porque no horário que vem essas vontades, esses desejos, eles são bem intensos. Mas valeu muito a pena, né? Eu pretendo agora continuar, assim, tendo alimentação mais saudável, continuar com a alimentação mais baixa, né? Ultraprocessados, né? Mais baixa em açúcares, e prefiro mesmo ter uma alimentação voltada para comida de verdade, para comida natural. Eu vou continuar trazendo isso para cá, tá certo? Então, esse foi meu relato. Eu espero que ajude outras pessoas que estão no processo também, né? Eu queria saber de você também, né? Quem é que tá fazendo aí, como é que tá, quais são as dificuldades, né? No que eu posso ajudar, pode deixar pergunta também, pode deixar depoimento, tá certo? Vocês são muito bem-vindos aqui e eu quero que vocês saibam que esse canal aqui é pra gente, tá bom? Não é só eu que falo, não. Eu espero que vocês deixem aqui o seu relato também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.